Como vocês acompanharam, foi trazido pelo ministro Fernando Haddad na semana passada, a PEC, que centraliza as decisões todas que têm que ser tomadas em torno desse pacote, foi agora à noite ao Congresso. Mas o pacote, ainda está sendo digerido pelos agentes econômicos. A reação nos mercados financeiros é bastante negativa. O dólar fechou o dia acima dos R$6 mais uma vez. Reportagem de Luciana Amaral. A frustração com as medidas anunciadas pelo governo também pode acelerar o ritmo de alta nos juros na última reunião do Copom de 2024. A avaliação é que o estresse gerado pelo pacote influenciou as estimativas de inflação, que pressionam o Banco Central. Nesta segunda-feira, o futuro presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, reforçou que a Selic pode seguir alta por mais tempo, buscando perseguir a meta de inflação. Fatores como um maior dinamismo na economia, acompanhado de alto consumo e uma desvalorização do real, pesam nessa decisão. Galípolo disse que o BC só atua no câmbio em caso de disfuncionalidade. Então, acho que essa é uma discussão que às vezes vai surgir. Pô, tá lá, tem 370 bi de reservas, por que não segura no peito e coisas desse tipo? Quem está no mercado e está assistindo sabe que não é assim que funciona e, efetivamente, a gente vai continuar fazendo atuações só por questões de disfuncionalidade. O dólar fechou acima dos R$6 pelo segundo dia seguido. A moeda dos Estados Unidos ficou em R$ 6,06, alta de mais de 1%. No mercado financeiro, o Ibovespa fechou o dia em queda, também refletindo o sentimento negativo sobre as contas do governo. Pesaram também as ameaças de Donald Trump de cobrar tarifas de 100% para os países do BRICS, pedindo para o bloco não apoiar uma moeda que substitua o dólar. O secretário da Fazenda, Dario Durigan, avalia que a reação negativa dos investidores é parte do anúncio conjunto de isenção do imposto de renda e do corte de gastos. Segundo ele, a mudança na tabela do IR deve ficar somente para o ano que vem. Esse prazo alivia, parcialmente, os ânimos de economistas, que seguem focados no desempenho das contas públicas para os próximos 2 anos. Lembrando a vocês que não foi num passado assim tão distante, foi agora, 1º de outubro, o dólar estava em R$ 5,46. Daniel Hittner tem uma compilação dos fatores que talvez nos ajudem a entender essa variação, Daniel. Isso mesmo, William. Eu queria trazer aqui para a roda as conclusões de um estudo interessante que foi distribuído hoje pela MCM Consultores aos seus clientes. Ele pega ali alguns fatores que têm influenciado na variação de praticamente 10% do dólar entre o início de outubro e o fim de novembro. E aí a gente vê 37% dessa variação é atribuída à variação do próprio dólar perante uma cesta de moedas. Tem ali um índice futuro de commodities, o Brasil exporta muitas commodities, então isso sempre vai pesar, mas tem um peso até ligeiramente para baixo na nossa taxa de câmbio aqui do real frente ao dólar. Aí você tem o diferencial da taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, que pesa um pouquinho para baixo, os índices de derivativos, principalmente da Bolsa de Chicago, que pesam para cima, o risco país, não só do Brasil, mas dos países emergentes, que causam uma leve pressão altista para o dólar no Brasil, mas aí, principalmente, 51% dessa variação total de mais de 50 centavos nesses últimos 60 dias não tem explicação. É o que eu estou chamando, não vou usar palavras que a MCM Consultores não usou, mas eu estou chamando de medo, um índice de insegurança. Portanto, um pouquinho mais da metade dessa variação não tem explicação nenhuma nos fundamentos. É só insegurança mesmo. Creomar, é uma das definições mais antigas sobre a economia. A economia é psicologia. Justifica-se esse medo? William, eu creio que a relação entre medo ou coragem para investir, empreender ou fazer ou qualquer outro tipo de movimento, quando a gente está em uma sociedade moderna como é a nossa, deriva-se muito da capacidade que o governo tenha de dar uma mensagem clara. E me parece aí que esse governo, por uma série de características, tem um nível de
disfuncionalidade decisória que faz com que as mensagens sejam dúbias. Por exemplo, há grupos dentro do governo que acenam a ideia de que são necessários serem feitos alguns cortes. Há outros grupos no governo que acham que corte é um tipo de balela derivada de algum grupo ideológico. Ao fim do dia, quando o ministro da Fazenda vai fazer um anúncio, ele tenta agradar os dois grupos. Ele diz que vai fazer um corte e depois faz um aceno que é uma espécie de benesse a um determinado grupo social que era parte de uma promessa de campanha de Lula. Ao final do dia, a gente tem uma resultante que é aquela velha história. Cachorro que tem muitos donos acaba morrendo de fome, porque ninguém vai fazer a lição de casa, ninguém quer alimentar o cachorro. E hoje, o grande dilema do Ministério da Fazenda é que ele não sabe a quem agradar. E ao tentar agradar a todos, acaba desagradando a todos os grupos que estão envolvidos dentro da matriz econômica brasileira, praticamente, e vai alimentando-se uma ideia e um clima de que o Ministério da Fazenda está um pouco perdido, de que o Executivo está um pouco perdido e que, ao fim do dia, ganha-se mais apostando contra do que em favor ao país. Thaís, vamos deixar a função dos operadores de mesa no mercado de capitais, no mercado de papéis de lado. Vamos pensar em agentes econômicos no termo mais abrangente possível. Como é que estão eles vendo isso? William, hoje eu ouvi aquele ditado que já apareceu em algumas vezes na história do Brasil, né? Quem não tiver confuso está mal informado. Né? É um momento de muita incerteza, é um momento de muita confusão. Não é só do Brasil, é de lá fora também. E vai piorar. O primeiro semestre do ano que vem vai ser caótico. Agora... Caótico? Caótico talvez tenha sido um pouco exagerado da minha parte. Estou animada aqui da volta das férias, mas vai ser bastante tumultuado, vamos dizer assim. A gente leva você completamente a sério. Já. Faz bem. Mas, então, vou voltar Volta aqui. lá que eu atrapalhei você. Desculpa. Não, vou voltar. É porque, assim, eu vou até manter aqui o caótico por causa das referências, né? As balizas para os agentes econômicos tomarem decisão, elas estão caóticas, elas estão sem referência. Por causa da política, por causa da geopolítica, Donald Trump vai assumir em 20 de janeiro, ninguém sabe exatamente o quanto da política econômica dele ele vai conseguir colocar ou não, como é que o Banco Central de lá vai reagir, isso tudo tem a ver diretamente com a disposição do capital no mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente, né? Então, a gente pega o dólar tem uma desvalorização no ano de 22%. Isso é uma desvalorização de um país que está com uma crise aguda. Não é o caso do Brasil. O Brasil não vive uma crise aguda, ele vive uma crise aguda de confiança, ele vive uma crise aguda de credibilidade, mas de fundamento econômico ainda não. Mas a dívida pública, mas a inflação está saindo do controle, mas os juros estão subindo. Ok, a expectativa piorou, as expectativas pioraram, as projeções pioraram, mas uma desvalorização que se acumula a mais de 20% num país como o Brasil, na comparação com outros emergentes que não passaram por isso, não tem a robustez da economia brasileira, não estão crescendo como o Brasil e não passaram por uma desvalorização desse tamanho. Então, o índice do medo sobre o Brasil está prevalecendo. Então, Caio, aí é um caso de avaliação política do governo da situação que ele enfrenta em relação a alguns, por exemplo, a variação da taxa de câmbio. A tendência que a gente vê em alguns dos porta-vozes mais próximos do Lula é dizer, isso aí é especulação, isso daí é jogada contra a gente. É só isso que eles pensam? Não, na verdade depende com qual governo você fala, né, William? Tem cada vez mais essa impressão de que há dois governos dentro do governo. Você tem um governo da equipe econômica, do ministro Fernando Haddad, que idealizou um tipo de lançamento, de um anúncio, de um pacote fiscal, que foi atravessado pelo outro governo majoritário, diga-se de passagem, mas que acabou prevalecendo, né? De anunciar um corte de gasto com uma expansão de gasto conjuntamente para entrar no ano eleitoral, ou seja, esse governo, vamos dizer assim, a equipe econômica, ela tem essa leitura toda do material que o Daniel trouxe, eles sabem disso e por isso eles vinham perseguindo uma tentativa de reduzir, desancoragem, né? De trazer mais confiança, mais credibilidade, mais expectativas, mas eles foram atropelados pelo presidente Lula, com apoio do Rui Costa, com apoio do Paulo Pimenta, com apoio, segundo me disseram, de ministros que
tem um apelo político, eleitoral muito forte e causa essa confusão. Então, você tem 2 governos hoje, né? Só que um é majoritário. E um acabou prevalecendo e gerando essa confusão. Deixa eu só completar aqui uma informação de hoje. A ministra Simone Tebet, do Ministério do Planejamento, está viajando no Brasil, lançando o livro dela. E hoje ela deu declarações assim que chamaram muita atenção. Ela disse assim, olha, algumas medidas foram cortadas do pacote fiscal por causa do timing. E a revelação de quais medidas teriam sido cortadas cabe ao ministro Haddad e ao ministro Lula. E ao presidente Lula. Ela é ministra, ela tem um cargo igual ao do Fernando Haddad. Então, assim, ela não tem prerrogativa para explicar o que foi cortado, o que não foi cortado, né? Ela diz assim, algumas medidas adicionais ao pacote podem vir em 2025. Então, passaram dias e semanas elaborando um pacote que chega e aparece pouco e ainda não terminou, ou seja, essa novela está longe de acabar. Creomar, parece haver um certo consenso, não sei se você aderiu a esse consenso também, senão você nos explica imediatamente, que antes de ser um pacote que visaria questões fiscais, era um pacote que visaria objetivos eleitorais. Que fórmula é essa? E ainda funciona? Eu creio que a própria ideia de que o pacote de corte de gastos funcionaria na mesma lógica de dar dividendos eleitorais, explica muito essa dinâmica que foi bem trabalhada pelo Caio uns minutinhos atrás. Quer dizer, você tem basicamente 2 grandes alas no governo. A equipe econômica preocupada com o dia de amanhã e o pagar as contas, que é o que viabiliza um processo eleitoral ao fim do dia, e um outro grupo que está preocupado em entregas e que não quer se colocar em uma situação de ser o portador de notícias ruins. O problema disso é que você cruza essas 2 variáveis com uma característica histórica da forma como o Lula toma decisões. E Lula gosta dessa ideia de colocar os atores do seu ministério uns contra os outros para ver o que sai dali. Isso funcionou com algum sucesso no passado porque as condições externas e as condições do próprio país eram diferentes. O dilema é que, em 2024, as regras de 20 anos no passado parecem dar mostras de uma limitação muito clara. E o resultado que a gente tem ao fim do dia é uma discussão sobre um pacote que não atende à expectativa do mercado naquilo que envolvia contenção de gastos, mas também muito provavelmente não vai atender à expectativa eleitoral daqueles que pulsionaram por um anúncio que é dúbio e que gera uma série de ambiguidades ao fim do dia. A gente está colocando, Daniel, cada vez mais ou com mais frequência, quando a gente se dedica a entender politicamente e economicamente o que está acontecendo, o fator externo. E você estava descrevendo isso naquela tela logo depois da reportagem da Luciana. Em que medida esses fatores contribuem? Metade, na sua descrição, é uma questão doméstica. Agora, a outra parte, ela tem um componente importante de política internacional chamado Donald Trump. Não é mais novidade a eleição de Donald Trump. Não é novidade para ninguém que Donald Trump considera a imposição de tarifas a sua principal ferramenta para qualquer coisa. Para geopolítica, para acabar com guerra, para acabar com problemas de imigração, de drogas, o que você quiser, ele acha que resolve com tarifas. Inclusive a pretensão dos BRICS de tirar o dólar da posição de predominância no sistema financeiro internacional. Como é que isso cai em Brasília? A interpretação muito preliminar ainda, William, é de que Donald Trump não estava mirando tanto o Brasil, estava mirando muito mais China e Rússia, que têm, de fato, alcançado uma proeminência, um protagonismo muito grande nos BRICS nos últimos meses e anos, embora a ideia de desdolarização tenha sido inicialmente comentada por Lula dentro do bloco dos BRICS. Mas aqui em Brasília ninguém vestiu a carapuça. Todo mundo achando no governo que se tratava de um recado muito mais para a China e Rússia do que um recado para o Brasil ou do que para o restante dos BRICS. Fato é que o Brasil vai enfrentar uma conjuntura mais hostil, um cenário mais agressivo internacional que repercute mal e o Brasil precisará mais do que nunca mandar mensagens de confiança. E o oposto está sendo feito. Então,
quando você tem o governo rebatendo, dizendo o seguinte, falando assim, mas vocês estão falando de crise de confiança? Ora, o Brasil é o segundo país no mundo que mais recebeu investimento direto estrangeiro neste ano, no ano passado também foi assim. Verdade, o Brasil recebeu pesados investimentos de infraestrutura, principalmente europeus, chineses, em energia, em transporte, porque a carteira de concessões de projetos de infraestrutura tem sido muito grande. Mais um motivo, inclusive, para nós não perdermos de vista a necessidade de lição de casa, porque a perder essa confiança internacional que tem trazido capital para os leilões de infraestrutura, nós vamos retomar aquele processo de 2015 e 2016, onde até os investidores de infraestrutura saíram do Brasil porque a gente se afundou numa recessão causada pelos nossos próprios motivos, não por conjuntura internacional. Qual é o tamanho da sombra do Trump no que o governo pensa hoje, Caio? Nossa, é grande, embora não seja admitida, né? Um receio grande, um medo grande, uma dificuldade de saber como lidar e uma expectativa de que se consolide uma relação tal qual o presidente Lula estabeleceu com Milei, ou seja, nenhuma, no âmbito de diplomacia presidencial, mas que os países continuem tendo relações comerciais e institucionais. Mas tem medo e não tem uma estratégia muito clara e bem definida de como lidar com ele. Se serve de consolo, nenhum outro presidente, nenhum outro país tem, né? Essa visão do que vai ser o governo Trump. Esse é um pouco do caos que eu trouxe aqui, né? De como está nublado, como está difícil você armar cenários, você imaginar como é que as economias vão se comportar quando você tem um fator determinante para decisões do mundo inteiro com altíssimo grau de incerteza e insegurança. Porque não é só incerteza, é incerteza e insegurança.